nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Antes de pedirmos esse Espírito Santo que venha nos iluminar, eu gostaria de pedir a você que pegue a sua Bíblia. Esse é o mês da Bíblia que nós estamos finalizando para acompanhar a leitura do Evangelho, para que você leia também esse Evangelho, que você não só escute, mas que você também leia. O Evangelho desse domingo, desse dia do Senhor, é de Mateus, do capítulo 20, do versículo de 1 a 16a. Vamos pedir esse Espírito Santo antes. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo saído pela hora terceira, viu na praça outros que estavam sem trabalho, e lhe disse: Ide também vós para a vinha, e vos pagarei o que for justo. Voltou a sair pela hora sexta e pela hora nona, e fez o mesmo. E tendo saído pela hora 1/10, encontrou outros parados e lhe disse: Por que estiveram parados aqui o dia inteiro sem trabalhar? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E esse evangelho mais à frente vai dizer que o Senhor pagou uma moeda para cada um, igualmente, começando pelos últimos até os primeiros. Esse evangelho de hoje vem nos falar que a justiça de Deus não é como a nossa justiça. Vem nos dizer, se você for à celebração, você vai ver a primeira, a segunda leitura, o salmo de hoje. Se você se dispor também a abrir a Bíblia para reler o Evangelho, você vai compreender o que o Senhor está nos falando hoje. Ele vai nos dizer que o nosso pensamento não é os pensamentos de Deus, e que a nossa justiça nem sempre é a justiça de Deus. Se fôssemos nós o empregador, aquele que está contratando os trabalhadores, será que nós pagaríamos igualmente para todos? Ou nós pagaríamos de acordo com as horas que cada um trabalhou? Assim também somos nós quando vamos dividir alguma coisa. Nós dividimos em partes iguais. Mas a justiça de Deus não é assim, porque o Senhor olha algo que nós nem sempre olhamos. Ele olha a necessidade de cada um. Porque o desejo do coração de Deus é que todos tenham uma posição de igualdade. Que todos vivam igualmente. Ou seja, que todos vivam sem ter necessidade. Por isso o Senhor pagou de forma igual, dos últimos para o primeiro, para que todos ficassem em situação de igualdade. Porque o Senhor não faz diferença entre eu ou entre você. E na hora de nos atender, o que eu peço, o que você pede, Ele atende conforme a nossa necessidade. É assim a justiça do Senhor. E é isso que esse Evangelho de hoje vem nos dizer. Porque Ele olha os detalhes. Ele saiu de hora em hora, praticamente, saindo pela hora terceira, na praça. Ele pegou os primeiros trabalhadores. É Jesus que vai ao encontro. É o empregador, o empresário que vai ao encontro dos trabalhadores. Depois ele sai pela hora nona, pela hora 1/10. E ele pergunta àqueles trabalhadores: o que fazeis aí, porque estáis o dia inteiro, sem fazer nada? E eles falam: porque ninguém nos contratou. É esse detalhe que nós muitas vezes não vemos, mas o Senhor vê. Não era vontade daqueles homens não trabalhar, mas eles não tinham quem o contratasse. E a justiça do Senhor passa por aí.
passa por situações, por realidade das nossas vidas ou da vida do outro que nós desconhecemos, mas o Senhor conhece. O Evangelho de hoje vem nos falar disso, que o Senhor nos atende de acordo com a nossa necessidade e que o desejo do coração do Senhor é que todos possamos viver em situação de igualdade, que ninguém passe necessidade. Eu não preciso ter mais do que você, nem você precisa ter mais do que eu. Aos olhos de Deus, não. Nós só precisamos de uma coisa, de não passarmos necessidade. Então, que o Espírito Santo hoje coloque no nosso coração, nos impulsione a lermos a palavra nesse mês da Bíblia, a querermos ter esse contato com Jesus, a termos esse desejo de aprender do próprio Senhor e de pormos em prática essa justiça do Senhor, que é a justiça de quem vai ao socorro dos necessitados. Que hoje eu e você possamos ir em socorro daqueles que necessitam, possamos colocar essa palavra em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.